Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos conhecer a Claritas Investimentos. Eu vou bater um papo com o Helder, que é chefe de investimentos da Claritas, e ele vai contar um pouquinho pra gente, não só da história dele no mercado financeiro, mas também a história da Claritas. Então, fica ligado! Então, pessoal, eu tenho 27 anos de experiência no mercado. Eu comecei como analista de investimento de ações na Salomon Brothers. Depois eu tive passagem pelo Banco Matrix, eu fui também analista de ações, depois fui de gestor de recursos de ações. Também tomei conta do dinheiro do próprio banco lá, fazendo gestão de ações. Então, tem bastante bagagem no mundo de renda variável. Em 2001 eu vim para a Claritas naquela época tinha 2 anos, então a Claritas completou 20 anos recentemente, o que coloca ela como uma das gestoras mais antigas no mercado. A gente começou com uma única estratégia e ao longo do tempo foi agregando várias estratégias. Hoje a gente tem uma oferta bem ampla de produtos. A gente tenta fazer um processo de investimento bem integrado, então tem várias equipes e o meu trabalho é fazer com que essas equipes uma tente ajudar a outra, então a equipe de renda variável tenha contribuições positivas na equipe macro, a equipe macro ajude a equipe de renda variável, a equipe quantitativa ajude todo mundo, a equipe de crédito também se beneficie disso, então acho que essa é uma das vantagens que a gente tem. Outro diferencial que a Claritas tem, em 2012 a gente fez uma parceria com a Principal. A Principal é uma das maiores gestoras do mundo, entre as 50 maiores gestoras do mundo. Gere hoje 700 bilhões de ativos, então isso nos dá um acesso ao mercado internacional muito grande. Então nós temos acesso a economistas americanos, aos traders de juros americanos, então isso nos coloca também numa vantagem competitiva bem grande. Uma expansão muito grande, né? Exatamente, porque os mercados internacionais acabam impactando bastante os mercados brasileiros. Então ter essa parceria com a Principal nos coloca numa vantagem importante em relação aos demais concorrentes. É um diferencial legal que a gente vê várias gestoras hoje, mas não todas elas têm um diferencial assim, né? Não, eu acho que tem poucas que conseguem aliar, porque hoje a Claritas ainda tem uma mentalidade de boutique de investimento, é uma empresa super ágil, com 50 profissionais, com uma agilidade na gestão, mas a gente tem por trás uma empresa que é listada no Nasdaq, que é a Principal, que tem um controle de risco muito grande, tem uma estabilidade muito grande. Então, acho que a gente alia o melhor dos dois mundos, uma mentalidade de boutique de investimento com uma solidez muito grande da Principal por trás. Legal. Você disse que entrou aqui na Claritas em 2001, né? Acho que não tem outra pessoa melhor para explicar para a gente. Como que foi o início assim, da Claritas? Como que começou tudo a raiz? Olha, no início foi um início bem simples, começou com realmente R$1 milhão, então dinheiro de pessoas bem próximos, amigos e familiares, e como eu te falei, uma só estratégia no começo. Quando eu vim, a gente lançou as estratégias de renda variável e a gente já teve um salto importante quando eu vim, e em 2007 a gente lançou outras estratégias, trouxe a gestão de patrimônio para cá, começamos a lançar fundos. A gente tem algum pioneirismo em uma série de estratégias, então em 2007 a gente lançou um fundo florestal, a gente também tem um pioneirismo muito grande em long and short, a gente tem o fundo mais antigo do mercado, agora a gente também está com um pioneirismo grande nos fundos quantitativos, tem pouquíssimos produtos no mercado, a gente já tem um produto. Nessa parte de produtos internacionais, a gente consegue trazer os produtos da Principal para o Brasil também, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Hoje, inclusive, na plataforma de vocês tem o High Yield, que é um produto internacional, então um cliente pequeno consegue investir no exterior hoje através da gente. Legal. Helder, muito obrigado pelo bate-papo. Para a gente da Capital é uma honra estar aqui e conhecer um pouquinho mais sobre uma gestora tão grande que é a Claritas. E para você de casa que ainda não sabe, a gente vai disponibilizar os fundos da Claritas para vocês investirem na nossa plataforma, e a gente vai bater um papo com o Eduardo e com o Damon, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre cada fundo da casa. Obrigado então pela oportunidade, prazer. Prazer é todo nosso, obrigado. Pessoal, para conhecer sobre os fundos da Claritas, a gente vai bater um papo com o Eduardo, que é gestor de renda variável daqui da casa, e ele vai contar um pouquinho para a gente, não só sobre os fundos, mas também como ele entrou no mercado financeiro. Eduardo, um prazer estar aqui na Claritas, um prazer bater um papo com você. E para a gente iniciar, queria ouvir de você.
Como que você entrou nesse fascinante mercado financeiro? Qual que é a sua história? Maravilha. Essa história começa 20 anos atrás, em 99, tá? Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no Banco Matrix. Vocês já escutaram o Helder. Eu comecei a trabalhar com ele na gestão de renda variável, ainda como um trainee, tá? 20 anos atrás. Em 2001, o Helder sai do Banco Matrix, vai para a Claritas. Em abril de 2002, eu me junto novamente a ele e a gente continua trabalhando desde então. Tá? Então já são 20 anos, o que é muito importante, gente, porque vocês podem imaginar que os últimos 20 anos no mercado acionário brasileiro não foram fáceis. Teve muita volatilidade e todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo está aqui hoje. Continuamos juntos trabalhando nesse processo de gestão dos fundos. Tá? Vale mencionar que hoje o meu braço direito, o Paulo Frade, que é nosso chefe de análise, também está conosco desde 2002. Tá? Então, são aí 20 anos trabalhando junto com o Helder e 17 com o Paulo nessa equipe de gestão de renda variável. Legal. E você falou que trabalhou com o Helder. É legal ver isso, porque querendo ou não, vocês conhecem um trabalho um do outro e sempre teve um grupo bem próximo. E é isso que a gente enxerga hoje no sucesso da Claritas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina quantas crises a gente passou de lá para cá. Basta dizer que o Claritas Long and Short, nós lançamos ele em setembro de 2002, véspera da eleição do Lula. Tá? E de lá para cá não tem ano que seja fácil. E esse é que é o grande ponto. Nessa dificuldade que você encontra as oportunidades. Tá? Então a Bolsa, a grande vantagem da Bolsa é essa. Você com um trabalho diligente, buscando conhecer as empresas nos mínimos detalhes, você termina encontrando uma série de oportunidades enquanto os outros estão vendo as dificuldades. Você falou sobre o fundo de long short. A gente estava batendo um papo aqui até antes de começar. Foi um dos primeiros a surgir, né, no Brasil, o fundo de vocês de long short. Esse ano completou 17 anos. Ao longo desse período, apresentou a performance de 152% do CDI. Tá? E esse fundo tem um tratamento fiscal interessante porque ele, apesar de ser um fundo que busca agregar valor em relação ao CDI, ele tem um tratamento fiscal de fundo de ações, então ele não tem come-cota. Gente, façam a conta, no longo prazo isso faz muita diferença. Com certeza. A gente deu um spoiler aqui falando sobre o fundo de long short, que foi um dos primeiros. Para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre os fundos, queria que você contasse para a gente sobre alguns fundos da Claritas. Então, os fundos de renda variável da Claritas, hoje nós temos o Claritas Long and Short, que é o mais antigo, temos o Claritas Valor, que nasceu em 2010, então já tem um track record bem longo. Esse ano estamos lançando o Claritas Long Bias, tá? Esses três fundos eu faço a gestão. E em dezembro do ano passado a gente lançou um outro Long and Short, a estratégia quantitativa, que o Gustavo Linari, que é uma pessoa que a gente trouxe para compor o time, faz a gestão desde dezembro do ano passado. Também um fundo muito interessante, vale a pena dar uma olhada. E a partir de qual valor o pessoal de casa consegue começar a investir em um fundo da Claritas? Os fundos da Claritas são todos muito acessíveis. Tá? Esses 4 fundos que eu falei, aplicação mínima de R$10 mil. Tá? No Claritas Long and Short, Claritas Long Bias e o Claritas Valor, a cotização é em D+1, o resgate em D31 com pagamento D33. No Claritas Quant, a cotização também em D1 com resgate em D15 e pagamento D17. Tá? São todos fundos muito acessíveis. A gente consegue ver, na verdade, uma cesta de produtos assim que vai para todos os perfis, né? Desde o perfil um pouco mais conservador, um perfil um pouco mais agressivo. Isso é legal que todas as pessoas de casa conseguem ver um produto de acordo com aquele perfil, de acordo com as suas necessidades, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. A grade de produtos da Claritas hoje é uma grade muito completa no conceito de risco e retorno. Você tem desde um fundo macro de low vol, que é o Claritas Institucional, depois você tem o Claritas Hedge, que está rodando ali em torno de uns 3% de volta, tem o Claritas Long and Short também nesse patamar de volatilidade. Seguindo ali você tem o Claritas Quant na casa de 5 e pouco por cento de vol. Tá? O Claritas Total Return também nessa faixa. Daí a gente pulava para o Claritas Valor, está na faixa de uns 17% de vol, e recentemente a gente colocou no meio do caminho o Claritas Long Bias. Então você tem perfil de risco e retorno para todos os gostos. Eduardo, para a gente foi um prazer o bate-papo aqui. Obrigado por nos receber tão bem aqui na Claritas, tá? Para a gente é uma honra.
Maravilha. O prazer foi meu. Muito obrigado. Pessoal de casa, agora a gente vai bater um papo com o Damon, que é gestor dos fundos macros aqui da Claritas. Então, fica ligado. Pessoal, agora a gente vai bater um papo com o Damon, que é gestor dos fundos macro aqui da Claritas. E antes de falar sobre os fundos, ele vai falar um pouquinho pra gente como que ele entrou no mercado financeiro. Olá, Damon. Muito obrigado por nos receber tão bem aqui na Claritas. Pra gente é um prazer o bate-papo com você. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, pessoal. Bom, eu sou o Damon Carvalho, eu sou gestor de fundo macro aqui na Claritas. Eu comecei no mercado financeiro em 95 para 96, então já faz 24 anos, sempre fazendo fundos macros, fundos de renda fixa, fundos que operam diversos mercados. Minha carreira eu comecei no Banco Chase Manhattan, JP Morgan, sempre na área de fundos, passando por algumas instituições como o Bradesco Asset, como Banco Fator, na Asset do Banco Fator, até chegar aqui na Claritas. Eu me tornei sócio aqui em 2012, na parcela logo após a aquisição da Claritas por parte da Principal Financial Group. E eu estou aqui há 7 anos, tocando todos os fundos macros aqui na casa. Legal. Uma carreira, na verdade, do mercado financeiro. A gente fala tanto do mercado financeiro, como que as pessoas começaram, né? Como que as pessoas iniciaram, e pra gente é um orgulho ouvir um pouquinho da sua história. Eu acho que mercado financeiro, a gente sempre tenta identificar qual é a melhor linha. Eu sou administrador de formação, tenho MBA em finanças, e eu acho que esse é o caminho. Todo mundo acaba estudando muito sobre economia também, a gente acaba vendo muita economia, e recentemente, ao longo dos últimos anos no Brasil, como a gente é brasileiro, vendo muito sobre política também, né? Então todo mundo é um pouco de cientista econômico, cientista político, e trabalhando no mercado. Uma coisa vai entrelaçando a outra, né? Sim. E você acredita, até pela sua experiência no mercado financeiro de muitos anos, que hoje, com acesso à internet que as pessoas estão tendo, está aumentando mais esse interesse, tanto não só na política como na economia também? Sim, sem dúvida. Eu acho que o acesso à informação e com a velocidade que a internet tem hoje, você consegue alcançar não apenas no Brasil, mas você tem uma visão global do que está acontecendo em qualquer canto do mundo, no lado econômico e no lado financeiro. Aí você tem uma noção. Fácil, né? O acesso é muito fácil, é o que você falou. E isso é importante, a informação vale muito. E para o mercado financeiro, quanto mais informação difundida, quanto mais educado financeiramente são os investidores, melhor para o Brasil, melhor para o governo, melhor para o mercado financeiro, melhor para a poupança e para a renda do brasileiro. Então, é fundamental o acesso à informação, é fundamental a educação financeira que tem, e é fundamental o papel que vocês fazem de educar financeiramente as pessoas de todas as idades, sejam aqueles que já estão acostumados a viver com poupança no passado, ou sejam as pessoas, os jovens que estão começando a poupar a sua mesada, a poupar seus primeiros salários de estagiários e assim por diante, e saber como investir esse dinheiro. Pensar numa educação financeira no médio e longo prazo, pensando em previdência, pensando em renda, ainda mais hoje em dia com uma taxa de juros tão baixa, né? As pessoas estão descobrindo, na verdade, né, que a poupança não rentabiliza e que tem que procurar investimentos, na verdade, que vão trazer uma rentabilidade maior. Tem que correr um pouco mais de risco, né? A gente passou por um processo agora ao longo dos últimos anos. Então, as pessoas, não apenas os idosos, os jovens, os senhores, as senhoras, mas todo mundo precisa aprender a investir melhor para poder rentabilizar seu dinheiro e ter uma boa poupança, uma boa renda na aposentadoria também. A gente falou no começo do vídeo que o Damon é gestor dos fundos macro aqui da Claritas, e a gente está falando sobre investimentos também que rentabilizam mais para você, na verdade muito mais do que a poupança. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os fundos da casa. Bom, a Claritas, nós somos uma gestora de 8,2 bilhões de reais hoje em dia. Vocês devem ver, vocês veem o Helder Soares, vem o Eduardo Moraes, o Helder Soares, nosso CIO, o Eduardo Moraes, o gestor de renda variável. E a gente fala muito sobre os produtos. O Eduardo ele falou muito dos produtos de renda variável. No meu caso, os produtos macros, a gente tem desde produto de mais conservador, que a gente chama de baixa volatilidade, produtos de média volatilidade e produtos de alta volatilidade. Então seria como se fosse conservador, moderado e agressivo. Então a nossa grade de produtos macro é bastante ampla, assim como todos os produtos da Claritas, passando por renda variável, passando por produtos inovadores como o fundo quantitativo, o fundo florestal, alguns produtos mais tailor-made para wealth management também, que a gente tem uma área. Mas na minha área, eu vou falar um pouco de cada produto, se você me permite, Guilherme. Eu tenho um fundo que chama Claritas Institucional, é um fundo que a gente chama de baixa volatilidade, ele busca CDI mais 1, a grosso modo, com uma volatilidade próxima a 1,
uma liquidez bastante grande, aplicação D0, resgate D+1. É para um perfil, na verdade, mais moderado, mais conservador. Mais conservador esse. Eu acho que é o primeiro perfil, aquele perfil do cliente que sai da poupança e começa a ver fundos multimercados. Os meus produtos, por serem multimercados, são produtos que operam os 3 mercados. Então, eu opero o mercado de juros, o mercado de moedas e o mercado de bolsas no Brasil e no mundo. Então, eu tenho acesso, essa é uma das vantagens de estar na Principal, na Claritas/Principal hoje em dia, porque a gente tem acesso a essa gama de economistas e profissionais ao redor do mundo que nos ajudam, num mundo tão globalizado, a fazer a gestão dos investimentos. Então, sobre os produtos, a gente tem o Claritas Institucional, que é esse fundo mais baixa volatilidade, mais conservador. A gente tem hoje em dia, já na plataforma da Capital, o Claritas Hedge, é um fundo que busca mais ou menos 3,5% de volatilidade, então é um fundo de médio risco, com uma liquidez também bastante grande, aplicação D0, resgate cotiza em D+3, paga em D+4, então é bastante líquido para um fundo multimercado. Com certeza. Que este ano, por exemplo, está rendendo algo por volta de 140% do CDI, então é um fundo bastante bem sucedido na indústria. E a aplicação inicial dele também é muito baixa, são R$10 mil. Inicial, depois as movimentações excedentes aí são variáveis, e é um produto, como eu falei também, que opera nos 3 mercados. E aí a gente tem, para completar a grade, temos mais 2 produtos que ainda hoje são disponibilizados na base da Capital. A gente tem o Claritas Inflação Institucional, é um fundo que ele tem como base o IMAB5, ou seja, a inflação em juro real, os títulos indexados à inflação, juro real até 5 anos, de uma forma ativa. O caixa dele, em vez de rodar CDI, ele roda esses títulos indexados à inflação. E aí ele faz também posições ativas, em bolsa, em juros e em moedas. Ele também tem um valor inicial de aplicação bastante baixo, R$10 mil, e a liquidez dele também é D0, D1, então é bastante líquido. E aí um fundo mais agressivo que a gente tem na casa, que a gente lançou hoje, é um fundo tocado a 4 mãos. Eu faço a parte macro desse produto e o Eduardo Moraes, gestor de renda variável, faz a parte de equities, da parte long and short dele. É um fundo que a gente lançou há mais ou menos 2 anos, chama Claritas Total Return. Esse fundo ele já tem um valor inicial um pouquinho mais baixo, que é de R$5 mil, só que a aplicação dele é D0, o resgate dele é D31, ou seja, 31 dias corridos e pagamento em 33. Por ser um produto mais agressivo, a volatilidade dele busca entre 6% e 8%, operando também os 3 mercados, juros, moedas e bolsas, com esse detalhe da característica do long and short. Como o fundo Claritas Long and Short é um dos fundos mais longevos da indústria e um dos mais bem-sucedidos também, a gente aproveitou para pegar o expertise que a equipe de renda variável tem na Claritas na gestão do long and short, com volume diário acima de R$25 milhões, então as ações mais líquidas, acima de R$25 milhões de volume diário, compõem mais ou menos 40% do risco deste fundo. Então a gente tem uma carteira long and short com mais ou menos 40% do risco e uma parte macro mais agressiva. A gente gosta de falar que é 2 vezes a volatilidade do Claritas Hedge, para pegar esse expertise que a gente tem de tanto tempo fazendo fundo macro, num fundo mais agressivo, um fundo de apetite mais alto risco. É um fundo que esse ano, por exemplo, para você ter uma ideia, ele está rodando por volta de 200% do CDI, está acima de 10% de retorno nominal no ano. Então é um fundo que a gente está bastante satisfeito de estar apresentando. Pelo que a gente vê hoje no mercado, é um ótimo retorno, realmente. Esse ano está sendo bastante bom para os fundos da Claritas. Se tivesse um fundo assim que você denominaria como o carro-chefe da casa, qual que seria? Poxa, Guilherme, é difícil isso, porque difícil, cada fundo é como se fosse um filho, então a gente cuida direito de cada um deles, não dá pra gente falar de mais um, mas eu posso te falar do mais novo. O mais novo dessa família macro, digamos, que seja o Claritas Total Return, que é o fundo mais recente. Legal. Esse fundo mais agressivo, é um fundo que, justamente nessa mesma toada que a gente viu de tomar mais risco em virtude de uma taxa Selic mais baixa, de produtos mais de alto risco, para que agregam mais valor, a gente lançou um fundo de mais alto risco aqui na Claritas. Estava precisando desse produto na nossa grade e a gente lançou. E o fundo está sendo bem sucedido com esse retorno que eu comentei há pouco. Legal, Damon. Muito obrigado, pelo bate-papo. Para a gente, uma honra estar aqui na Claritas, conhecer não só sobre sua vida no mercado financeiro, mas também sobre todos os produtos. Obrigado, Guilherme. Muito um prazer obrigado. Fazer parte aí da história de educação financeira da Capital. Um prazer fazer parte. O que precisar, conta com a gente. Obrigado.
Pessoal, os fundos da Claritas já estão disponíveis na plataforma para investimento. Então, se você ainda não tem conta, corre lá e abre a conta com a gente que é totalmente gratuito. Grande abraço!